polêmico, né, moço? É. Muito polêmico. E é assim mesmo, moço. Tem muita coisa que nós vemos e assistimos do lado de cá que vocês não teriam estômago para suportar o que está por trás das situações, moço. Tanto quem ajuda e quem é ajudado, os dois estão aprendendo, os dois estão crescendo. Isso aí só tem a somar, moço. Isso é gratificante demais. Vamos. Exu Mirim. Como é que moço tá? Exu Mirim é Mojibá. Deixa eu te contar uma coisa, não dá tempo. Ô, Mirim, pode falar à vontade, pode falar à vontade. Olha só, moço. Muitos de vocês estão encontrando novos relacionamentos a primeira vez. Dentre milhares de anos. E muitos de vocês estão encarnando em outras famílias a primeira vez, moço. Sabe por que isso acontece? Para você aprender coisas novas. Para você aprender mais com as pessoas. Porque as pessoas têm muito a te passar. Teve um menino aí, um moço, que resolveu encarnar. Já era um moço, já com uma luz boa, tinha um bom discernimento. Ele ia encarnar na Terra para cumprir uns objetivos, moço. Ele escolheu a família que ele ia nascer, por causa do merecimento dele. Uma família mais tranquila, com condição financeira boa, para dar suporte, para ele aprender coisas novas, através do estudo. E aí, moço, faz o planejamento da encarnação. Vai nascer dia tal, horário tal. Com 3 anos, vai dar catapora. Vai expurgar essas lavas negativas das vidas passadas. Com 15 anos, vai ter o primeiro amor, que é uma coisa mal resolvida no passado. Nos 18 anos, vai começar a estudar, vai encontrar os amigos que encarnaram na mesma época, que encarnaram junto com ele, moço. Já pensou? Nossa, que legal. Você tem uns amiguinhos lá na colônia, aí todo mundo nasce na mesma época, porém dias e meses diferentes, né? E aí encontra os amigos, porque do lugar onde ele veio, o pessoal estava se preparando para virar médico. Aí encontra tudo na mesma universidade, nasce na mesma cidade, com um propósito, moço, de fazer a caridade através da medicina. Mas aí, moço, o que acontece? Ah, Tem as moças, né? E aí, quando tá tudo novinho, por mais evoluído que seja, tem que estar mais evoluído, né? Para ter desapego. Fica com os nervos, fica com testosterona,
fica com os hormônios aflorados, né, moço? Aí encontra as mocinhas e vão pasfar. Aí a mocinha tinha um papelote e ofereceu pros três, pros coleguinhas dele. Papelote é o quê? Porcaria, moço. Droga. E aí, dois falaram que não. E esse aí que planejou tudo, né? Antes de vir, tá meio abobado. Porque as trevas fazem isso, moço. Chama aquelas moças bem gostosas, sabe, moço? Ah, Naquelas assim que você zóia e fica louco. Aí mandou ela, que era cabeça fraca, pra tentar desviar ele. Eu falei, ah, mocinha, quem que tá por trás de você? Fui ver, moço. Tinha uns irmãozinhos lá com as formas feias, sabe? ah. Eu falei pra eles, vocês não vão desviar meu menino, não. Que eu cuido dele. E vieram pra cima de mim. Quando vieram pra cima de mim, aí eles se viram com quem que tava mexendo. Por quê, moço? Eu não ando sozinho, não. Tem os meus companheirinhos mirim que andam comigo. E é mirim pro mirim, moço. Se mexer com mirim, tá mexendo também comigo. E se mexer com os companheiros também, tá mexendo comigo. E nós demos um jeito nele. Aí a mocinha já tinha usado os tóxicos e já tava com a influência na mente. Porque isso acontece, moço. Às vezes a pessoa tá sendo obsediada, mas eles deixam o subconsciente da pessoa o que ela tem que fazer. Já deixa programado, tá entendendo? Ah, tô entendendo. O que eu fiz, moço? Tinha um pessoal lá brigando. Lá. Aí o segurança veio separar as brigas. E eu peguei a cabecinha dele e ajeitei pra ele ver bem aquilo. Quando ele viu aquilo, ele ficou bravo. Pegou todo mundo e ia chamar a polícia. Quando ele falou isso, o bobalhão acordou. Aí eles foram embora, porque liberaram eles. Que a família deles era gente boa. Mas as moças ficou lá. Aí Mirim apareceu no sonho dele e falei pra ele, escuta aqui. Você não tá brincando. Aí não. Você tem compromisso. Você vai andar na linha pra fazer o que você prometeu. Sabe por quê, moço? Sim, por Porque quê? antes dele nascer, ele falou que se ele desviasse do caminho, era pra gente colocar ele no lugar. E aí a gente coloca, moço. Aí vocês perguntam como é que fica livre-arbítrio, ele escolheu. Que ele estava cumprindo uma coisa muito importante nessa época. Nossa. Daí teve mais festinha, teve as farrinhas. Tá faltando um ano para ele terminar os estudos dele. O pai dele sofre acidente. E o pai vem a desencarnar. E o pai que mantinha os estudos dele. E aí os coleguinhas dele, como estavam se formando também, ajudou ele a se formar. E nós demos condição também para ele. Daí ele percebeu que estava ele e a mãezinha dele só no mundo. E que ele tinha que concluir os estudos dele e se apertar para fazer as coisas. O desencarne do pai dele veio para crescimento dele, moço. Porque a mente dele está muito vazia.
delegacia, tava muito bacana. E o pai dele já era pra ter tido antes. E nós pedimos autorização lá dos planos superiores para ele ficar mais um pouco. Para ele cumprir a missão dele. Senão ele tinha desistido. Tá entendendo, moço? Então tudo acontece da forma que tem que acontecer, moço. Ele se formou, começou a ajudar o pessoal, ele e os coleguinhas dele. Mas mesmo assim, moço, eles estão na carne hoje. Eles são tentados através dos vícios. É alguém que fala mal deles, alguém que contra o que eles fazem. Porque veja só, moço, quem vem na terra para ajudar os outros não vai colher só rosa não, moço. Vai colher espinho junto. Tu pensa que vai ser fácil? Que não vai ser não. Porque não foi fácil nem para Jesus, nem para Gandhi, nem para Francisco de Assis foi fácil. Que você é tão bom assim que não vai ser fácil? E é no meio dessas dificuldades é que estão as oportunidades. Porque se você tem muita força dentro, igual esse moço, você vai continuar firme nos propósitos e vai cumprir aquilo que você está designado, que é trabalhar para o Papai do Céu. E é isso aí, moço. Então, a gente começou a entender depois de alguns estudos que o livre-arbítrio consiste em como se sentir a respeito do que acontece, não necessariamente sobre os fatos que vão acontecer, porque estes são programados antes da encarnação. É assim mesmo? Que se tem alguma história a respeito da revolta que as pessoas sentem quando dizem, mas se já está programado, não tem o livre-arbítrio. Sabe o que é livre-arbítrio, moço? Livre-arbítrio é a sua vontade interna. Você é livre para pensar tudo. Mas hoje, moço, vocês não são livres para fazer o que quer, não. Porque tem as leis, né? E se você cruza as linhas da lei do homem e as leis espiritual, você cruza nos limites. E aí vem as consequências. E essas consequências é o presente do livre-arbítrio. Você é livre para desejar tudo para os outros. Para fazer também. Pode até tentar fazer. Mas vocês estão mais evoluídos, moço. Nos dias de hoje. Porque antigamente, o mais fraco não tinha vez. Por isso que no passado, vocês tinham que ser mais rude. Tinham que ter grande força. Tinham que aprender a manusear a arma. Para proteger a si e as famílias. Porque se não tivesse alguém forte, o outro mais forte pisava por cima. E hoje, moço, vocês estão aprendendo a ter respeito pela vida dos outros. Vocês estão evoluindo, moço. Mas imagina se não tivesse polícia hoje. Do lado aí. Como que seria, né? Que bagunça, né? Porque vocês não fazem ideia do que passa na mente de vocês.
como eu disse a primeira vez, tem muitos de vocês que cheira bosta. E eu jogo mais bosta. Cobrindo até a cabecinha de vocês. Pra acordar e nascer a florzinha bonita. Dá mais tempo de história aí, moço? Dá, pode ficar à vontade, a gente pode ficar assim. Qual outro tema que você quer ouvir? Não, vamos falar, somar um pouco disso. Uma história aí de uma pessoa que combinou viver uma encarnação, chegou aqui que queria porque queria que fosse diferente. Como é que funciona essa relação entre os guias, o que já está pré-definido e as vontades do espírito? Em que situações pode ser alterada? Conta uma história. Olha, moço. Antes eu tenho que falar uma coisa. Tem muitos de vocês. Vou voltar lá atrás. Tinha um moço que era marceneiro. Cortava lá as madeiras. Tinha esposa, tinha filho. Tinha uma vida que vocês chamam de normal. Vai na missa todo domingo. Vai de vez em quando. Vai tocando a vida. E veja, moço. Uma vida sem dificuldades é uma vida perdida. Porque esse moço não passou muita dificuldade, não. Então a vida fica muito morna. Porque a vida passada dele foram muito tumultuadas. Aí ele teve uma encarnação mais de sossego. Quando ele passou pro lado de cá, que ele olhou em volta, ele ficou sem saber o que aconteceu. Porque deu um negócio no coração dele, ele tinha um sopro, que foi programado, esse sopro, para que quando ele tivesse 57 anos, que ele desencarnasse. Então é como soprar uma vela. Ele apagou, ele desencarnou dormindo. Chegou do lado de cá, ficou andando pra lá e pra cá, sem entender o que estava acontecendo. Ninguém via ele não via ninguém. E ficou no breu. Sabe o que é o breu? Escuridão. Pois é. Ficou andando no breu e achou que estava sonhando. E achou que estava sonhando por 25 anos, moço. Até que veio um amigo de luz, pegou na mão dele e falou para ele, vamos acordar. E sabe como é que ele acordou? Ele acordou desse lado aí. Veja, moço, ele nem percebeu que ele desencarnou. Tamanha a inconsciência dele. E tem um de vocês que é assim. Desencarna, tá nem aí, acha que tá sonhando. E quando vê, tá do lado de cá. Aí passou pro lado aí. Percebe o tamanho da inconsciência? Realmente. E acontece isso, moço. Eu vejo tanto isso, como vejo tanta gente inconformada. Mas vamos lá na história. Vou contar uma história de uma prostituta. Ela encarnou, moço, numa época muito difícil. Muito difícil. Lá no período da Revolução Francesa. Período de muita guerra, de muita revolução. Tinha muita gente vindo pro lado de cá
E tinha muita gente voltando também. Tinha uns que ficavam um pouquinho pro lado de cá e já descia já. E antes dela voltar nesse período, há 3 vidas, moço, ela já nascia com essa tendência de prostituição. E voltou nessa época de novo dessa forma. A mãe dela foi percebendo que desde menina ela já tinha um olhar especial para os homens mais velhos. Ela falava umas coisas que ninguém tinha falado para ela. E com 15 anos ela saiu de casa. Com 16, começou a ir lá nos bordel. Menina. E pensa, moço, nessa época não tinha essas leis igual hoje não, viu? E aí, ficou até os seus 38 anos. Pegou uma peste e desencarnou. Com o desencarne dela, ela estava toda machucada, toda ferida, caindo nos pedaços. E depois, moço, de 4 vidas, só nesse ritmo, se ela reencarnasse, o corpo físico não iria aturar de tanta podridão que ela fedia, sabe, moço? Sim. Aquela lá tava com a bosta, mas era uma bosta bem feita e bem fedida, moço. Muito pior que essas que vê por aí. E aí, moço, ela voltou. Voltou, deu um suspiro e desencarnou. Quando ela nasceu, moço, nasceu com 3 pernas e faltando um braço, com o corpo todo deformado. Essa deformação é do pé espírito dela. Muitas vezes vocês vêm para a terra e dão só um suspiro para deixar os miasmas, para deixar essa podridão no corpo físico. Ela, moço, nasceu perto do mar. Porque quando nasce perto do mar, o mar traz energia de regeneração e de transmutação. E ela foi abortada, moço, 3 vezes. Aborto espontâneo. Porque na vida passada dela, ela se preservava, mas praticava também aborto. E aí, moço, nós vamos trazendo os dias de hoje. Nasceu uma moça muito bonita. Sabe qual que é a prova dela, moço? Qual? Ser bonita demais e aprender a se comportar. Olha a encrenca, moço. Difícil, hein? Ser bonita demais e aprender a se comportar. Mas olha só, moço. Ela não conseguiu vencer essa prova, não. E a tendência foi mais forte. E ela desencanou. Lá nas épocas da ditadura. Foi violentada. E o seu corpo foi despedaçado. Voltou recentemente para esse mundo. Mas olha só, moço. Ela não nasceu bonita, não. Nasceu feia. Fora dos parâmetros que vocês consideram bonito. E ela tá lá no corpo. E ela não consegue falar. Sabe como é que é, moço? Imagina você preso num corpo
deformado e com os pensamentos tudo direitinho, moço. Você pensa direitinho, porque vocês acham que esse povo que nasce com o corpo deformado não tem a mente sã, né? Mas muitos têm. E é o caso dela. E ninguém deseja ela hoje. E quando ela fez os 13 anos, tá quase para completar, ela vai desencarnar. E ninguém olha para ela, desejando ela. E quando ela voltar, ela vai nascer homem. Vai experimentar uma nova forma. Para ela se consertar, moço. Para ela sentir na pele uma outra forma. E na outra vida dela, que vai ser no outro século, ela vai voltar mulher de novo. Espero que ela se conserta, né, moço? É. Porque ela tem o livre-arbítrio dela. E isso é uma coisa muito íntima dela. E ninguém pode mexer. Pode ser transformado com as situações que vão acontecendo. Mas se essa morada não for a morada dela, ela vai ter oportunidade em outras moradas. Porque Papai do Céu está olhando por ela. E ela é muito necessitada, moça. Ela é muito vigiada. Com muito amor, moço. Quem passa por dificuldade como ela, com desvios morais, são as pessoas que a gente dá mais atenção. Não é porque você hoje é bonitinho, ou fala bonito, que você é mais vigiado, não. A gente trabalha em cima das necessidades. Tá entendendo? Sim. Esse que é um ensinamento do Mestre Jesus. Graças a Deus. E por falar em ensinamentos do Mestre Jesus, conta uma história referente à lei da ação e reação. Aliás, todas sempre tem um pouco disso, né? Mas uma assim que você ficou assim, essa aí colheu, mas valeu a pena. Sabe, moço? Chuva não cai em qualquer horta. A chuva vai cair na horta que vai dar fruto, que vai dar o alimento. Tinha um moço que há uns tempos atrás, ele foi um governante aí na Terra. Depois ele encarnou como um mendigo que passou muita fome e frio. E ele voltou. Veja, são 3 estágios de governante a mendigo a governante de novo. Ô, moço, que deu trabalho, viu? Por quê, moço? Veja só. Quando ele era governante na Terra, ele achava que podia tudo. Ele chegou ao ponto de achar que era mais que Deus. E quando chega nesse ponto, tem que rever algumas coisas, moço. Achar que é mais que Deus. Mas achar, moço, a tal ponto que destruiu muitas famílias, que destruiu muitos lares,
com a incompetência de governante, olhando apenas para o próprio umbigo. Ele teve um desencarne, que é onde ele morreu envenenado. Mas isso hoje vocês não sabem. Vocês acham que ele desencarnou? Normalmente, por um acidente de carro. Voltou como mendigo. Pensa, moço. O karma ficou cobrando dele a vida inteira, moço. O nascimento foi difícil. A infância foi difícil. A adolescência foi difícil. E a vida adulta foi pior, moço. Esse foi lá no esgoto, moço. Esse foi fundo. Mas tão fundo, moço, que ele tentou se matar umas 3 vezes e não conseguiu. Uma vez tentou se enforcar e uma pessoa que estava passando na rua viu e cortou a corda e jogou ele no hospital. Depois soltaram ele. Ele tomou veneno de novo. Tinha um cachorro na rua passando. Nós mandamos o cachorro, começou a latir. E lá no hotel onde que ele dormia, com os papelão, o pessoal deu leite para ele e a morte não vingou. Outra vez ele tentou se jogar na frente de um carro. Mas aí, moço, aconteceu uma coisa interessante. Ele foi parar no hospital. E quem atropelou ele era uma pessoa muito boa. Porque nós mandamos mesmo aquela pessoa boa, porque nós sabíamos que ele ia se jogar mesmo. Então que seja atropelado por alguém bom. Não é verdade? Mas é claro, vai ser atropelado, já seja logo atropelado por alguém. Sabe quem atropelou ele? Ah. Um padre. Eita. E aí o padre chegou na beira da cama, ele contou a história dele, das desgraceiras da vida dele. O padre pôs a mão na cabeça dele, abriu a Bíblia e orou para ele. Ele quase desencarnou, mas o padre ajudou ele. E aí nós falamos, não tá na hora ainda não, vai ficar mais um pouco. O padre levou ele pro convento. Começou a estudar o evangelho, começou a aprender as coisas. E aí começou a ajudar lá no convento. E ele queria sair do convento. Mas de lá ele não ia sair. Sabe por quê, moço? Porque ele não andava com as pernas. Andava com as cadeiras de roda. E ele falou que queria sair, os padres falaram assim, não vai sair não, vai ficar aí. E eles não punham nada pontiagudo perto dele. E ele começou a orar e pedir para Deus, para ajudar ele. Que ele estava muito arrependido. Se ele tivesse feito mal para alguém, que aquele momento era um momento de redenção, de perdão. Daí ele sonhou, moço. Quando ele sonhou, ele lembrou o que ele fez na vida passada dele. Ele acordou, moço, com esse mirim lá na ponta da cama dele. Porque é lá que eu gosto de ficar. Porque já abre o olho e me vê. Daí eu falei, eita, tá bom? E agora? Como é que fica? Aí ele já tá pra desencarnar, né? E ele
começou a ver os vultos, começou a ver os espíritos. Tava cobrando dele. E ele achou que eu queria fazer mal pra ele. Falei, pra eu não vir lhe fazer mal não, moço. Eu vim pra lhe buscar. Porque a sua hora tá chegando. E o seu coração tem muita humildade agora. Porque veja a vida que você viveu. E veja agora o seu passado. E ele começou a chorar lágrimas. Sabe o que é as lágrimas, moço? É a chuva. E molhou o coração dele, que é a horta. E ele desencarnou dessa forma. Nós desligamos ele e ele ficou mais um tempinho no umbral. Depois, os padres que ele fez amizade e que ele fez muitas coisas boas para ele, veio ajudar ele, moço. Veja a importância de que é você fazer bons amigos nesse mundo onde você está. Porque quando você ajuda uma pessoa, ela não te esquece não, moço. Quando tiver oportunidade, ela vai te ajudar. Vai ajudar através do amor e da gratidão. Agora, se você fica fazendo inimigo, aí é outra coisa, né? E ele, moço, foi lá pro hospital dos padres, do astral. E eram os padres franciscanos, moço. Aquele povo lá de São Francisco de Assis, que ajudou ele. Aí o próprio homem apareceu para ele. E quando o homem apareceu para ele, ele começou a chorar. E molhou mais a horta dele. Porque quem está na presença desse grande espírito, só jorra lágrima, moço. Se forma um arco-íris de uma luz cristalina que cai, que é uma coisa impressionante. E ele, do fundo do coração dele, moço, pediu desculpa por todo incômodo que ele estava causando. E São Francisco falou para ele que era para ele ver como estava a terra. E ele olhou lá de cima e viu que tinha muitas almas na carne, necessitadas, precisando de ajuda. E assim foi feito. Ele voltou para a terra. Mas dessa vez que ele voltou, ele cuidou bem dos outros. Toda aquela formação moral, doutrinária, que ele aprendeu lá com os padres, serviu para a próxima vida dele. E ele se tornou um grande governante, aonde pôde ajudar as pessoas dentro das condições dele. E recentemente, ele desencarnou e continua trabalhando lá de cá, moço, ajudando os governantes que estão na terra a cumprir também a missão e não ir pelo mesmo caminho. Essa é a história, moço. Nossa. E me explica uma coisa. Tudo então que a pessoa vem e passa aqui na Terra serve como prova daquilo que ela
já tem condição de viver sem sofrer. Tem um ditado. Deus coloca no seu caminho aquilo que você pode suportar, não é? Sim, Quando vocês estão nos períodos de prova, é o momento que vocês têm mais assistência dele e dos bons espíritos. Porque nós não jogamos para perder não, moço. Nós jogamos para regenerar, para transformar cada um de vocês. Porque a Terra é uma grande escola. É uma escola que permite erros. E que vocês podem errar muito. É uma escola aonde você erra e você pode consertar. Pode repetir de ano, se for preciso. Tem lugar que não dá para errar, não, moço. Principalmente quando envolve muitas vidas que estão ali em jogo. Tá entendendo? sim. É tudo, moço, encaixado numa perfeição incompreensível para quem está na Terra. Até mesmo aqueles que enxergam o lado de cá não compreendem. É tanta sabedoria, moço, que às vezes dá um relance em nós que estamos trabalhando aqui do lado. Muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo, mas é uma força que vem de dentro, que fala que é para fazer tal coisa. E toda vez que nós seguimos essas forças que vêm do interno, as coisas dão certo, moço. Isso é um aprendizado muito grande para cada um de nós. Nem nós, moço, não sabemos de tudo ainda. E não compreendemos alguns mistérios do que é essa força tão magnífica e tão poderosa que guia os nossos passos durante a noite, nos becos, no irmão que está batendo na mulher, naquele que é drogado, naquele que está na promiscuidade. Nós vamos sendo guiados por essa força que deixa cada um de nós 7 dias, 7 noites acordado, sem dormir e sem precisar de nenhum alimento. Porque o alimento está dentro de vós, não está fora. São os mistérios, moço. São os mistérios. Tá certo. E conta pra mim uma situação, quando se fala em mistérios, no meio espírita se estuda muito e às vezes se permitem discussões estéreis de longas horas, que acaba muitas vezes prendendo as pessoas no labirinto do conhecimento, quando não é aplicado na caridade. Conta para mim algumas situações que você teve e com as quais você esteve envolvido no espiritismo. Olha, moço, vocês que estão na casa,
tem que tomar muito cuidado com a vaidade. E também com a soberba. Quando vocês estão na vaidade, na soberba, achando que sabe tudo e vai compreender tudo, você está acorrentado. O conhecimento, ele é livre. Tinha um grupo de alguns jovens rapazes que estudam durante o domingo, o grupo de jovens lá no Centro Espírita, do qual não vou falar o nome. E eles estavam ali para ver quem sabia mais. E 3 deles me chamaram muita atenção. E um quarto deles, que é o quarto elemento, estava apenas observando, analisando aquela situação. E eles estavam discutindo ali quem sabia mais a doutrina, quem sabia mais sobre o plano espiritual. E falavam com orgulho. E o senhorzinho que cuidava daquele grupo me viu. Mas ele não ficou com medo, porque ele conhece Mirim e sabe que quando o Mirim tá na casa, o bicho vai pegar. E aí, moço, eu dei uma lição os 4 e falei para ele, senhor não se preocupe, vamos ver quem sabe mais. Aí chegou a segunda-feira, o primeiro moço estava no sinaleiro e uma senhora toda esfarrapada, descabelada, veio pedir uma moeda. E ele lembrou os ensinamentos do Evangelho e deu uma moeda para ela, cheio de soberba, achando que sabia mais que ela. E ela pegou o estilete e riscou o carro dele. E ele ficou indignado. E essa senhorinha pulou o muro e saiu correndo. O segundo deles, a casa do vizinho, estava tendo problema. Estava pegando fogo. E ele foi lá ajudar. E salvou a filha dele, que estava preso no quarto. E ele disse que ela devia a vida para ele, que ele salvou ela. Mas ele estava enganado, porque aquele fogo, aquelas chamas, que foi a verdadeira salvação. Porque aquela casa, moço, estava debaixo de um buraco. Sabe essas cidades que tem esses lençóis subterrâneos? E que a casa racha e cai? Ixi. É isso que ia acontecer com eles. Então o Mirim pôs fogo na casa para tirar eles de lá, para não acontecer nada com eles. Aí eles foram dormir no hotel. No outro dia a casa caiu. E ninguém se machucou. O outro, o terceiro, estava brincando com água com a irmãzinha e estava passando um cachorro na rua. E ele disse que ia pegar e cuidar dele. Que eu já se viu o cachorro passar fome. E ficou todo orgulhoso.
cheio de soberba. E aí chegou sexta-feira, eles começaram a telefonar um pro outro pra ver quem tinha feito o melhor ato de caridade. E falava, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz não sei o quê. E chegou domingo e começaram a contar pro dirigente. E eu tava lá, assistindo aquela soberba. E começaram a justificar, falando bonito. Não, que a vibração dos anjos vai me ajudar. Que eu, na vida futura, não sei o quê. E perguntaram pro outro lá o que ele fez. E ele falou, não fiz nada. E eles começaram a rir dele. E eu vendo aquilo, eu sabia que esse quarto elemento, ele não precisava de situações para ele ajudar os outros. Porque ele já cuidava da mãe dele, que estava na cama. Porque ele ia no asilo doar roupa e alimento. Ele ia nas creches entreter as crianças. Mas ele não contava isso para ninguém. E o dirigente criou uma situação, porque Mirim falou para ele, e chamou os três para ir lá na creche, para ir no asilo e para ir visitar a casa dele. E durante a semana, eles não conseguiram pegar o mesmo ritmo que ele. E perceberam que ele fazia muito mais do que eles. Ele era um trabalhador que não precisava de estímulo. Ele já fazia. Chegou no outro domingo, o dirigente perguntou para eles o que eles tinham aprendido. Eles ficaram extremamente envergonhados, moço. E percebeu que um fazia muito mais que muitos. E que aquele que falava que não fazia nada, que tinha muito mais conhecimento que eles, apenas assistia. E que aquele elemento que estava sempre em silêncio compreendeu as leis do coração, compreendeu os mistérios do que é a verdadeira felicidade ao ajudar o outro. E aquele povo, esses três, pararam de discutir e começaram a ouvir o silêncio daquele que tinha mais sabedoria. Então veja só, moço. Muitas vezes vocês ficam discutindo aí, ó. Ficam batendo palma, ficam se vangloriando para quem sabe mais. Mas eu quero ver na prática. Eita. É na prática que você percebe aquilo tudo que você aprendeu. É na prática que você põe uns ensinamentos. Porque não adianta nada vocês aprenderem um monte de coisa e não aplicar nada. Entendeu? Não adianta. Não adianta, moço. Vocês ficam nessa ilusão de quem sabe mais, quem sabe menos. Mas eu quero ver na prática. Quero ver a coisa acontecer. E quero ver se você tem sabedoria para ficar de bico calado, para compreender os mistérios. Porque quem compreende os mistérios não fala para os outros não, moço. Guarda para si, em seu coração. E isso é a fórmula da felicidade. Mas você tem que tirar o egoísmo, tem que tirar a vaidade, tem que limpar seu coração para chegar nesse nível. Não adianta nada você ficar lendo livro, achar que sabe de alguma coisa, porque você não sabe não. Você vai saber no dia que você chegar nesse nível que nós falamos aqui para você.
e tem uma força que te guia e que te dá toda a sabedoria para você fazer as suas ações. Ninguém faz nada sozinho, portanto, querer guardar para si o mérito é até arrogância. É arrogância, moço. Porque esse moço que fica em silêncio, tem muitos com ele. Tem muita gente boa com ele. E ele, quando passa dificuldade, não fica reclamando, não. Ele vê o que ele tem que aprender. Qual o aprendizado que está por trás. E ele encontra a solução dentro dele. Muitos de vocês não sabem fazer isso. Fica reclamando. Fica criando essas porcarias de pensamento. E acaba criando mais problema em cima de problema. Fica filosofando. Fica tentando achar explicação. Muitas vezes a explicação é o próprio problema. Dentro do problema está a solução. Você acha que as pessoas entram em discussões assim estéreis e gostam de estar certas porque, se não for pelo reflexo e da aprovação dos outros, ela não se tem como autossuficiente? Veja, moço, tem essas situações. Quando a gente reúne do lado de cá para discutir essas situações, sabe por que a gente faz isso? Sim. Para somar inteligências. Ah. Para ver qual a melhor forma de beneficiar o outro. Não é para ver quem sabe mais, não, moço. Vamos unir as inteligências, vamos unir as forças, igual o caso do Preto Velho, que eu te contei lá atrás. Nos lembra? Qual que era? Que eu falei que eu pedi ajuda para nego velho. Sim. Porque, moço, a gente não sabe de tudo, não. Então, a gente tem que consultar quem sabe para ajudar a resolver a situação. E vamos ganhando cada vez mais sabedoria. Sabe, moço, nem o próprio Jesus trabalhou sozinho, né? Precisou de 12. Ou melhor, precisou de 11, né? Para estar ali junto com ele, somando força e somando energia. Se ali tinha 12 contando com ele, você nem imagina o que era do lado de cá, moço. Tanto anjo, tanto espírito, para ajudar ele a cumprir a missão. Porque na carne, moço, vocês ficam muito vulneráveis. E quando tem que cumprir missão, não pode falhar, não. Não pode falhar. Sabe por quê, moço? Porque tem muitos que estão precisando não tem que ficar pensando em si, não. Eu tenho a missão para cumprir, sou bom, não é assim, não. Pensa no outro. Se coloca no lugar do outro. Aí as coisas começam a dar certo. Quando começa a história aí de fazer só pra si, pra que precisa do outro? O outro é apenas um estímulo. Até pra você ajudar, você precisa do outro, né, moço? É. Se não tiver ninguém pra você ajudar, o que você vai fazer? Não dá certo. Não dá certo. Tanto quem ajuda e quem é ajudado, os dois estão aprendendo. Os dois estão crescendo. Isso aí só tem a somar, moço.
Isso é gratificante demais. É muito gratificante. Muito gratificante, moço. Sabe por quê? Porque no meio dessas histórias, no meio dessas situações, e quem vai folhear o livro, ou quem vai ouvir o que a gente está conversando, vai mudando as engrenagens. Tá É, entendendo? sim, coisa boa. Vai mudando. E eu tô aprendendo com isso, moço. Hum. E os meus companheirinhos também. Ah, é? Estamos todo mundo crescendo junto, moço. Graças a Deus. Mas a gente já está chegando no final desse nosso projeto, desse nosso primeiro livro ou áudio, e não podemos deixar fechar isso sem você contar sobre os interplanetários e o relacionamento deles físicos conosco e histórias que realmente aconteceram que você esteve envolvido. Sabe, moço? Tem muita coisa que não existe nem nos planos de cima, que vocês chamam de plano superior da Terra. Então, muitas vezes, nós precisamos da ajuda desses irmãos através das suas máquinas, das suas tecnologias. Tem máquinas, moço, de cura. Quem chega aqui do lado de cá é até invisível. Desencarna, tá cheio de ferimento. E aí os irmãozinhos interplanetários utilizam lá as suas tecnologias, que estão muito à frente dessa que vocês conhecem na Terra, até do próprio astral da Terra, para ajudar a solucionar uma série de problemas. Tem muitos irmãozinhos, igual aquela irmã que se prostituiu, que precisa nascer novamente e reencarnar na Terra, no novo corpo, para deixar sequelas nele, do perispírito. Tem alguns casos que esses irmãos utilizam outras tecnologias para poder resolver isso. Existe um intercâmbio, moço. Muitas vezes, nós somos levados até o mundo deles para ajudar lá também. Existem coisas que lá também eles não conseguem ter solução. Então o Papai do Céu poderia resolver tudo com um estralar de dedos. Mas ele é tão generoso que ele cria dificuldades para a gente poder interagir, para a gente trocar informação e poder trazer para a Terra e levar para lá também para eles. Sabe, moço? Enquanto a gente está conversando aqui, eles também estão aqui assistindo. Estou anotando tudo aqui na consciência para levar lá para eles contar as histórias, para eles criar coisas, para ajudar esse processo daqui. Eles já têm uma consciência, moço, que sozinhos eles não estão. E que sozinhos eles não vão conseguir fazer com que toda essa obra que está ainda inacabada do Criador se concretize. Eles chegaram no estágio, moço, que eles abriram mão de tudo para vir para cá. Imagina, moço, que você sai do seu lar, sem mochila, sem bagagem, apenas com a roupa no corpo.
num mundo novo, numa esfera nova, sem olhar para trás, olhando apenas para frente. E é isso que eles fazem. E é isso que muitos de nós também fazemos. Porque, moço, nós não estamos mais presos a essas coisas que nós comentamos aqui. A nosso papel, moço, é só servir. Nós estamos 100% comprometidos a servir a cada um de vocês. E isso traz uma satisfação, moço, dentro do coração, que é indescritível. É como São Francisco fez, moço. Ele abdica tudo e sai pelo mundo, e sai pelo universo, viajando. Sabe por quê, moço? Vocês acham que é dono do outro, acham que é dono de alguma coisa. Quando você entregar para o Criador e achar e sentir dentro do coração que não é dono de nada, você está livre. E aí você vai ter tudo. Porque o tudo está no todo. Mas vamos para uma historinha aqui, moço. Vamos. Tinha uma colônia espiritual que estava passando por uma série de dificuldades. E os governantes não sabiam como administrar aquilo. Porque estava acontecendo uma guerra. E com aquela guerra, lá na Segunda Guerra, moço, morreu gente a rodo, moço. Era tanta gente desencarnando que as colônias estavam tudo cheias. O que os irmãozinhos fez? Começou a construir novas cidades, começaram a construir novos hospitais para ajudar esses irmãos que estavam desencarnando, para ter o conforto, para ter um novo lar, para ter uma sustentabilidade, moço. E eles trouxeram novas tecnologias para ajudar aqueles irmãos que morreram através do gás, que morreram através da bomba atômica, moço. Porque a bomba radioativa, moço, é uma coisa muito séria. Ela apenas não estraga o físico, não, moço. Ela queima toda a aura, moço. Ela queima todo o perispírito, moço. Pensa no que é isso. Não é apenas perder o corpo físico, não. Mas é deixar sequelas no perispírito, moço. Tão graves. Mas tão graves. Que precisamos recorrer a eles. E eles têm tecnologia, suporte e inteligência para ajudar esses irmãozinhos que desencarnaram através dessa radiação. E, moço, eles têm tecnologia que não chegaram ainda na Terra, que é capaz de lidar com essa radiação que hoje vocês não conseguem. Eles têm um pó que eles jogam que limpa a radiação, moço. Que limpa totalmente, se tornando um ambiente habitável. Eles estão inspirando nesse momento alguns cientistas que estão na Terra para criar esse pó, para criar essa solução. Porque senão, moço, não tinha nenhum encarnado hoje no plano da Terra. Tem que ficar muito atento, moço. Porque senão tem um extermínio. E a justiça divina, moço, tem um espírito, moço. É um anjo. Conhece Miguel Arcanjo, moço? Ah, não sei. Acho que não. Ele que aplica justiça, moço. Sim, já ouvimos falar e tudo, né?
Ele que não deixa esse plano da Terra sumir. Ele é a legião dele. Porque se não tivesse ele, moço, tá tudo destruído. Tá tudo destruído. Sabe, moço? Tem as questões das hierarquias, né? Exu planetário, Exu galáctico, tem Exu que governa a cidade, tem Exu que cuida de estado, e aí vai descendo a falange, moço. É tudo muito bem organizado. E através do companheiro, do Miguel Arcanjo, muita coisa é desviada. Inclusive alguns cometas, moço, que era pra cair na Terra e dar tsunami aí. Que desapareceria cidades, moço. Em 2012, por exemplo, você estava na mira de um aí. E pensa, moço, que trabalheira que daria para acudir todos os desencarnados. Tem que ter um preparo, né, moço? Tem que ter. Por isso que vai desencarnando em massa, aos poucos, moço. Por isso que é gradual. Porque precisaria de muitas cidades. Precisaria de muitas colônias. Muitos trabalhadores para acolher esse povo todo. Então, as coisas vão acontecendo gradualmente. E esse cometa ia chocar lá no Pacífico, foi desviado, graças à intervenção divina desse arcanjo. Então, o propósito geral do planeta Terra é receber as almas que estão assim no seu caminhar evolutivo. Aqui então vão viver as provas e as expiações que são cabíveis a cada um. Tudo programado antes da encarnação. E pronto, só isso. É isso aí, mais um tanto, moço. Mas esse tanto aí que o moço disse tá bom. Tá bom. Entendendo isso já ajuda. Aí, moço, depois que trabalhar aí, transcrever, tem mais história, viu? Tem, né? Tem mais história. Uhum. Tem muita coisa pra contar. Oh, meu Deus. Firma aqui só um pouquinho. É. Só um pouquinho. Você não pode terminar, a gente não pode terminar essa edição antes de você falar do tribunal, que todo mundo ficou curioso. Tribunal do Karma. Você falou que tem um tribunal no mundo astral e que o negócio é sério. É assim, moço. Esse tribunal é que administra todos os presídios que estão na Terra. Mas existem subdivisões. Esse tribunal é regido pelos Exus e os caboclos, entidades que trabalham com Xangô, moço. Que trabalham nessa vibração desse orixá. Tá entendendo? Pra deixar você com água na boca. Esse tribunal é um tribunal que é interplanetário, moço. Tem planetas que são prisões, aonde muitos são levados para até esses locais. E não tô falando, moço, de apenas um planeta, não. Tô falando de muitos mundos. Tem mundos que são apenas prisões. A Terra é um hospital
hospital e tem seus trabalhadores. Já esses planetas já é outra coisa, moço. Sabe aqueles filmes que tá tudo escuro e que tem aquele povo que anda com as correntes, que faz umas badernas, que taca fogo nos outros e que vive fazendo a bagunça? Tem lugar que é assim, moço. E eu também trabalho lá. E os mirim também. Pra botar ordem nesses lugares. E do plano superior, a gente tem ordem pra não intervir nesses lugares, não. Porque esse povo, eles não estão também no físico. Eles estão no outro plano, que é parecido com o plano astral. Mas não é astral não, moço. O astral é da Terra. Tem outras dimensões que cruzam o astral e o físico. E que para entrar nessas vibrações tem que ter uma chave. Tem que ter uma autorização. Que são verdadeiros portais, moço. E que só Exumirim e alguns guardiões conseguem entrar nesses mundos. Mas veja, moço, esses mundos estão na Terra, estão acima de vocês. Mas são outros planetas, moço. São outros planetas que estão dentro da própria Terra. Que a Terra que vocês conhecem é apenas um pedaço do que é a dimensão física e do que é a dimensão astral. Sabe, moço, existem espíritos, como em alguns casos que eu vou lhe contar, que eles são viciados na parte do dinheiro. Só querem pra si. E como eles são viciados no dinheiro, eles criaram uma dimensão aonde tem muito ouro, aonde tem muito dinheiro. Eles nadam no dinheiro e nós ficamos olhando aquilo. Como também tem um mundo chamado Terra, que vocês criaram e que vocês vivem, porque assim vocês quiseram que seja, e assim será, moço. No próximo livro, vamos falar assim do tribunal, vamos falar dessas dimensões e vamos falar sobre o poder de criação que cada um de vocês tem, de transformar a sua realidade. Aquilo que você acredita que é real, não é não. É apenas o mundo da forma, o mundo das ilusões. E vocês estão aí, né, moço? Vivendo esse mundo da forma, o mundo das ilusões. E Exumirim Caveirinha vem assim, porque é assim que você me deu essa forma, por causa da minha vibração. Mas Exumirim é igual um raio, moço. É uma luz, é uma forma que veio para incomodar, para jogar muita bosta e para plantar muita flor. Salve, moço. Salve, Exumirim, graças a Deus. Eu vou terminar aqui então essa nossa gravação e agradecer em nome de todos que estão lendo ou ouvindo as nossas palavras, pelo conhecimento cedido através de você, por você, e graças a Deus e gratidão aos espíritos superiores que permitiram que o encontro então assim acontecesse. Que
Que assim seja, moço. Que assim é. Daruê, moço. Daruê, Chumirim. E é assim mesmo, moço. Tem muita coisa que nós vemos e assistimos do lado de cá que vocês não teriam estômago para suportar o que está por trás das situações, moço.